Bom, gente, boa noite para todos. Que Jesus nos abençoe, que a nossa noite, nosso encontro, possa ser marcado pela ambiência fraterna, pelo acolhimento dos benfeitores espirituais, pela amizade, pela alegria, que todos possamos, nesse momento, agradecer a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez na casa de Kardec para esse momento tão especial da nossa semana. Nós gostaríamos de, além das boas-vindas para vocês, dar as boas-vindas para todos os nossos teleouvintes, né? Eles estão vindo também, não é, Marcos? Uma boa noite para todos da Rádio Brasil Espírita, da Rede Amigo Espírita, que possamos ir à sua casa. Você está vindo a FIAC, nós vamos à casa de cada um, com muito respeito, com muita dignidade, com nobreza, levando a mensagem da doutrina espírita, o Consolador prometido por Jesus, que chegou de uma forma oficial no nosso planeta Terra, no dia 18 de abril de 1857, com o lançamento do Livro dos Espíritos, que é a obra básica da doutrina espírita, e que nós estamos atingindo aí a marca de 20 anos, estudando às sextas-feiras, às 19h30, sempre foi 19h30, 19h30, nós começamos o estudo lá na rua Arthur de Sá, que nós temos muito carinho e saudade, o Grupo Werner, grupo de tantos amigos, né? Onde nós conhecemos a dona Arlete, seu Augusto, a família toda Silva, né? Hoje presidido a casa pela nossa amiga Beatriz Martins, e todos aqueles que estão lá e que mantemos o nosso vínculo espiritual. E viemos para a FEAC, já tem 7 anos, que nós estamos estudando o livro aqui, na rua Mombaça, 633, no bairro São Gabriel, em Belo Horizonte. Então, são 20 anos. 20 anos de muita alegria. Bom, lá no Werner, só um comentário histórico, né? Durante 13 anos, nós saímos da casa quando fizemos... Não foi, Dora? A última questão do Livro dos Espíritos. Então, lá foram 13 anos estudando o livro. E aqui na FIAC, 7 anos, nós fizemos até a questão 160... Não, sem gravação, nós fizemos... Gravado, nós fizemos da 169 até a 329. E agora, nós retomamos, para deixar registrado desde o início, né? Então, nós hoje vamos trabalhar a questão 24. Então, só recordando, quando a gente atingir a questão de número 168, nessa rodada, aí a gente vai saltar e vamos voltar para a questão onde nós paramos, que foi 329. Né? A Dora é a nossa escriba aqui, ela registra tudo com muito carinho. Bom, gente, então vamos lá. Isso é um planejamento humano, né? Em tese nós vamos lutar por isso. Mas pode ser que eu, particularmente, não esteja aqui e outros, vocês, vão dar prosseguimento. Porque se não der prosseguimento do plano espiritual, eu vou fazer uma reclamação. Tá? Bom, vamos lá. O nosso estudo, ele se caracteriza pela participação. Nós temos os nossos amigos do chat, do Hangout, estão nos acompanhando também através da rádio, do YouTube. Então, o chat do Hangout é próprio para que a gente possa enviar as perguntas. Vamos lá. Questão 24 do Livro dos Espíritos. Kardec formulou assim: o espírito é sinônimo de inteligência? Espírito, cadê o azul? Espírito
é sinônimo de inteligência? Essa é a pergunta. Espírito é sinônimo de inteligência ou é igual? Né? O que vocês acham? Bom, vamos lá. A inteligência é um atributo essencial do Espírito. Então é atributo. O que é um atributo, Dora? Uma qualidade. O que mais você falou? Uma qualidade, uma característica. Uma característica. Isso é só para a gente construir o pensamento juntos. Então, a inteligência é uma qualidade, é uma característica, é um atributo essencial do Espírito. Mas, ambos, ou seja, Espírito e inteligência, se confundem num princípio comum. De sorte que, para vós, são a mesma coisa. Para vós, são a mesma coisa. Porque se confunde no princípio. Ficou claro isso aí? Porque, diga-se de passagem, para ser espírito, ele é dotado de inteligência. Senão, não é espírito. Nos reinos inferiores, você não fala que um cachorro é um espírito. Você já ia perguntar? Então tá, então nós estamos... Não, isso está caracterizando que você está na mesma sintonia da mensagem. É como se a gente estivesse lendo uma legenda, né? Eu estou lendo a legenda e estou repetindo para vocês. O Gerson também leu a mesma legenda. É isso que aconteceu, não tem nada de errado. Isso é mediunidade, tá? Isso é sensibilidade. Mediunidade é uma coisa tão simples. Os homens é que inventam uma série de discussões aí desnecessárias. Mas vamos lá. Então, voltando. Um animal eu não vou considerá-lo como espírito. Eu não vou considerar, por exemplo, uma bactéria como espírito. Eu não considero aquela rosa belíssima da Meimei, que está ali fora, que a rosa é da Meimei, né? Ali é a rosa da Meimei e do Chico, né? Aquela rosa ali não é um espírito. Já a Gislene é um espírito. Gostou, Gislene? E eu te comparei com as rosas. Você viu? Por que a Gislene, a Márcia, o Divino, o Gino, a Dora, todos nós que estamos aqui, somos espíritos? Porque nós já atingimos esse estágio. E o espírito, portanto, o atributo do espírito é a sua inteligência. Então, a rosa não tem inteligência. Ela não tem inteligência. A bactéria não tem inteligência. O cachorro não tem inteligência plena. Ele tem projeções instintivas que já apresentam alguns movimentos que são a base para uma inteligência futura. Ah, Carlos Alberto, mas o cachorro lá de casa é tão inteligente. Tá, eu não vou entrar no mérito. Tá? Mas existe uma condição, um desenvolvimento dos animais que, inclusive, criam até uma certa hierarquia entre eles. Então, você vai ter um cão com mais desenvoltura do que um outro cão. Você vai ter um cão, por exemplo, mais emoção, mais... dependendo da criação, você pode, inclusive, moldá-lo para ser mais bravo, mais dócil, mas tudo isso é dentro de um mecanismo que é auxiliado, que vem de fora para dentro. Deu aí? Aí eu vou até dizer mais, o cachorro, o animal, a dor que ele tem, que ele sente, não é uma dor moral. O homem já tem a dor moral. O cão não tem nenhuma responsabilidade nas atitudes dele. Então o cão não está sob o guante da lei de causa e efeito pelas suas escolhas. Fiz-me claro, gente?
Então a dor, por exemplo, quando um cão fica doente, o cão vai sofrer uma dor que é tratada na doutrina espírita como uma dor evolução. A nossa dor é uma dor expiação. É uma dor que caracteriza-se por princípios de elaboração mais qualificada ou de reparação quanto às nossas escolhas do passado. Ficou claro, gente? Deu aí? Então, todo o constrangimento que o espírito, dotado de inteligência, passa por ele na sua evolução, ele tem a ver com processos das suas escolhas, do seu livre-arbítrio. Já o animal, não. Eu fiz algumas comparações aqui só para a gente distinguir um pouco do que é essa inteligência. Fizemos? Claro. Então, o espírito que está estagiando no reino animal, melhor, no reino mineral, ele não tem ainda percepção. Mas ele já está sendo elaborado, trabalhado de fora para dentro, para se movimentar nos seus princípios de elaboração, que tem a ver com a atração e repulsão. Magnetismo. Deu aí? Mas ele não sente. Já no reino vegetal nós vamos encontrar os princípios com percepções. Então, se você, por exemplo, endereça vibrações positivas para uma planta, ela sente. Negativa, ela também ressente. Não é? Tanto que a gente costuma dizer, não é? Ah, fulano tem uma mão boa para cuidar das plantas. É um magnetismo. Ela faz aquilo, a atitude, o envolvimento dela com as plantas, estabelece, portanto, um movimento de sentimentos, de acolhimento, de incentivo. Certo? As pessoas que lidam com a natureza nos contam histórias belíssimas. Contam histórias belíssimas. Eu me recordo de um companheiro que viveu conosco, que ele chegava até a discutir com as plantas. A planta começava a dar muito trabalho, ele chegava lá e batia papo com ela, e ela dava jeito. Olha para vocês verem que coisa interessante. Mas por quê? A planta, eu vou seguir o que ele falou. Não. Mas é o constrangimento. Nós estamos aqui para domar os reinos inferiores. Lembram que quando nós estudamos aqui há pouco tempo, nós trouxemos até o livro Gênesis. Quando, foi uma citação aqui, que ela elucida bastante nesse assunto. Quando Moisés deixou assim escrito para nós. Quer ver? Essas são as origens dos céus e da terra, quando forem criadas, no dia e tal. E toda a planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra. E não havia homem para lavrar a terra. Olha que interessante. Por que as plantas não se desenvolviam? Porque Deus não tinha feito chover. Olha que interessante. O símbolo, a chuva, a estabelecer uma dinâmica do próprio fluido cósmico universal, do fluido vital. Isso vem do alto. E porque o homem não existiu homem para lavrar a terra. Então, para que os reinos inferiores subsistam, desenvolvam, precisam do homem. Porque o homem é o referencial para eles. É a mente superior. Não sei se ficou claro aí. A mente superior. E disse Deus. Aí o vento soprou. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança, e aí vai. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse, frutificai, multiplicai, enchei a terra, sujeitai, dominai, falando para o homem dominar a terra. Então, todos os reinos inferiores estão sobre a nossa jurisdição. Então, quando você endereça uma ordem mental para um ser inferior, ele vai atender dentro de uma dinâmica possível. Fiz-me claro, gente? Isso é extremamente importante.
Só que a gente ainda não conhece essa matéria e a gente fica muito mais sujeito às circunstâncias, à causalidade que vem de fora, do que implementamos a causa para se definir efeitos que possam nos beneficiar. Isso acontece até com o nosso corpo. Não tem exemplo melhor. Esquecem o reino lá de fora. Vamos falar do reino aqui de dentro. O espírito, a inteligência tem que ser operacionalizada para dar dinâmica no próprio corpo. Então, a voz manda, o corpo responde. Num âmbito positivo, quanto na própria negatividade. Quando você está vibrando em faixas inferiores, o seu corpo vai responder. Não precisa você falar para ele se desarmonizar, não. Você se desarmoniza, ele também vai se desarmonizar. É por consequência. É uma questão, é um encadeamento natural. Fiz-me claro, Marco Aurélio? Marco Aurélio, boa noite. Marco Aurélio é o representante do chat. Boa noite, Beto. E aí? Estamos aqui para aproveitar e mandar um abraço para os nossos amigos aqui do chat. A Cleusa, nossa amiga lá de Portugal, a Rubenita, o Cássio, a Helena Padilha, a Marinalva, a Marilac, a Juliana Magalhães. E Juliana Magalhães é a Ju, esposa, é a Juju. A Juju do Igor, viu, gente? Não é a Juju, tem que falar com jeito. É a Juju do Igor. Está em casa lá acompanhando. Um beijo para todos. Bom, gente, é muito interessante, agradece a presença de todos. E vamos que vamos. Hoje a Dora está no nosso pé para a gente cumprir a programação. Questão 25 do Livro dos Espíritos. O espírito é independente da matéria? Ou é apenas uma propriedade desta? Como as cores são propriedades da luz e o som uma propriedade do ar. Resposta: ambos são distintos. Ou seja, espírito e matéria são distintos. Isso para nós é muito importante. Espírito, doutrinariamente, a gente tem que ter isso muito claro. Espírito, matéria. São distintos. Porque senão, se não fosse assim, poderíamos até chegar na conclusão de que o espírito podia ser até derivação da matéria. Ou a matéria é derivação do espírito. Não é. Deu aí? Então, observemos isso. Ambos são distintos. Ponto e vírgula. Mas a união do espírito e da matéria é necessária para dar inteligência à matéria. Se não houver espírito, a matéria não tem inteligência. Se não tem espírito, não tem vida. Não tem vida. Eu posso dizer que o espírito é a essência. Por favor. Eu interpreto assim, o espírito é a essência. Nossa, da alma, não. Posso Não. falar assim? E a matéria é temporária. Tá. Vamos só organizar. Eu entendi o que você quis dizer. Vamos só organizar. O espírito, vamos usar uma outra terminologia para ficar claro. Vamos falar aqui. Qual que é a trindade universal? Lembra que a gente tem trabalhado aqui? Deus, Espírito e matéria. Essa é a trindade. Essa é a trindade. Lembra que durante muito tempo a gente tinha até o chamado mistério da Santíssima Trindade, que se tornou um mistério por ignorância, por desconhecimento dos próprios católicos. Não é? Porque pegaram alguns textos, não souberam interpretar algumas falas e levaram no pé da letra. Aí falando assim, Pai, Filho, Espírito Santo. Na realidade, essa configuração apresentada pelo Espírito de Verdade, pelos Espíritos dos Senhores a Allan Kardec, é a que nos traz mais coerência. Porque é o seguinte, Deus é o Criador.
que nós pessoalizamos como pai. Isso é didático. Pai nosso que estais nos céus. Jesus apresenta-nos Deus como um pai. Jesus inaugura a fase psicológica de Deus Pai. Porque até então Deus, era Senhor, Senhor de exército, era Jeová, e etc., as terminologias. Dentro de uma ideia monoteísta, ou seja, dentro daquele caminho, daqueles princípios doutrinários da crença de um Deus único. Certo? Porque existem crenças de vários deuses. O politeísmo. Certinho? Que na realidade o politeísmo, até uma explicação histórica, o politeísmo, ele se derivou do monoteísmo. Monoteísmo. Por quê? Os egípcios, os espíritos que vieram das esferas superiores para ajudar na organização planetária, eles trouxeram, porque isso é inato, a concepção do Deus único. Só que, para interpretar esse Deus único, eles criaram, ou melhor, apresentaram representantes de Deus. E encaixaram esses representantes em diversos segmentos da nossa estrutura terrícola, para que a gente pudesse ter referências. Então, se a gente vai na mitologia grega, por exemplo, nós vamos encontrar deuses em vários segmentos. O deus da guerra, o deus do amor, o deus da produção. Fiz-me claro? Um certo momento, houve até uma disputa religiosa entre aqueles que acreditavam em Deus único com os outros que acreditavam em vários deuses, não é? E eles disputavam quem estava certo. E, na realidade, tudo derivou do monoteísmo. Tá? Isso é culturalmente, só para justificar. Então, Deus é o Criador. Então, Deus criou o Espírito e a matéria. Primeira questão do Livro dos Espíritos. Que é Deus? Resposta: inteligência. Lembra que a gente falou sobre que a inteligência é atributo do Espírito? Então, olha aqui. Inteligência suprema do universo. Se aqui a gente está vendo que a inteligência é atributo, é qualidade do Espírito, então vamos tentar estudar Deus. Na primeira pergunta, que é Deus? Resposta: inteligência suprema. Então, se ele é uma inteligência suprema, a inteligência dele é atributo deste Espírito. Deu aí? Então, nós doutrinariamente falamos que Deus é a inteligência. Por isso é que essa questão anterior, 24, diz para nós que acaba que as coisas se confundem, mas elas são diferentes, elas são distintas. Espírito é uma coisa, a inteligência é a qualidade do Espírito. É o atributo que o Espírito vai desenvolvendo. Então, se eu disse anteriormente que os espíritos, ou melhor, que os seres em faixas inferiores não são dotados de inteligência, eu também agora vou dizer que eles serão dotados de inteligência, porque eles estão caminhando para adquirir inteligência. Como nós que já temos inteligência, estamos aprimorando essa inteligência, para que um dia essa inteligência seja perfeita, dentro da nossa linha relativa, porque a inteligência suprema que é absoluta. Ficou difícil? Ficou difícil, Gino? Você quer comentar alguma coisa? Ficou claro? Quem quer falar? Comenta aqui para mim, por favor. Só para os nossos amigos de casa poderem acompanhar a voz do Cid Moreira da FEAC. Vai lá. Você não gostou? Não, ele é um ícone. Engraçado, eu gostei. Se a inteligência é um atributo do espírito, então quer dizer que o espírito tem outros atributos. Está certo o raciocínio? Você está dizendo, estou te acompanhando. Pois é, e quais seriam esses outros atributos? Quais seriam os outros atributos? Eu estava atributos? esperando ter uma pergunta aí.
Hã? Eu estava esperando que a 325 fosse essa pergunta. Quais os outros atributos do Espírito? A 325? Kardec pergunta na 324 se o Espírito é sinônimo de inteligência. Não é 24? 24, Não desculpa. tem nada de 300. 24. Vai lá. E aí os Espíritos respondem que a inteligência é um atributo do Espírito. Sim. Aí eu estava esperando que a 25 fosse. Então, quais são os outros atributos do Espírito? Tá. Então vamos trabalhar sem nenhuma pretensão. Vamos falar dos atributos da divindade. Vamos, doutrinariamente, é muita pretensão da minha parte, mas para mim ser fiel a Kardec, lembram quando nós estudamos os atributos da divindade no livro A Gênese de Allan Kardec? Que Deus é a inteligência suprema, que Deus é a justiça soberana, que Deus é a onisciência, ou seja, sabe de tudo, que Deus, nos seus atributos, é a presença em todos os lugares. Ok? Então, olha para você ver, justiça, presença, sabedoria. Deus é o amor pleno, é o amor supremo. Deus é amor, escreveu João Evangelista. Deus é amor. Então, fazendo um paralelo ousado com os atributos da divindade, o Espírito, que é filho, agora tem que falar do Espírito que é filho. Deus Pai, o Espírito, Filho. O Filho herda do Pai todo o potencial a ser desenvolvido, todos os atributos como meta para ser escalonada. Não sei se fiz-me claro. Deu aí, gente? Tem lógica o que eu estou falando? Não, tem não. É porque hoje é sexta-feira. Tem gente que sexta-feira fica num entusiasmo. Vocês estão sexta-feira num apagar de vela aqui, que é danado. Porque, observemos, se somos filhos, herdamos essa paternidade, né? Paternidade divina, filiação divina. Então, qual que é o objetivo do Espírito? Ser perfeito. A meta do Espírito, evolução. Evoluir. Então, nós temos que ter como referência os atributos divinos para desenvolver. Então, para corroborar um pouquinho mais com você, com todos nós, a ciência hoje, por exemplo, quando fala de inteligência, ela trabalha, por exemplo, com um estudo em torno da inteligência racional, inteligência comportamental, inteligência, eu vou elencando aqui, vai faltar muitas. Inteligência emocional, inteligência, vamos resumir, inclusive inteligência espiritual. Olha para vocês verem. Então, quando fala a inteligência suprema de Deus, é uma inteligência que está no grau máximo de todos esses departamentos que nós estamos estudando para desenvolver no nosso caminho evolucional. Por isso que reencarnamos. Deus impõe a reencarnação com o fim de nos fazer progredir. Então, reencarnamos para vivermos processos, desenvolvermos esses atributos, até que vamos chegar numa condição um dia de não precisar de reencarnar mais. É naquela escala espírita, estão lembrados? Quando atingirmos o grau de espíritos puros. Espíritos puros.
Jesus não precisava de reencarnar aqui na Terra. Ele não precisava. Por que ele reencarnou? Por que ele encarnou? Por amor. Ele não tinha que reparar. Mas ele reencarna para dar um testemunho, para deixar um legado, um exemplo, para que nós, que precisamos de reencarnar tantas vezes ainda, tenhamos esse referencial. Por isso é que ele diz assim: eu e o Pai. Então vamos aqui. Jesus disse: eu e o Pai somos um. Só que não é Jesus de Nazaré que diz isso. É Jesus o Cristo. Qual que é a diferença? O Cristo é a representação da manifestação divina nos seres. Deus manifesta por nós, em nós e para nós, em muitos momentos da nossa vida. Ele conversa com você e você responde a esses diálogos quando você faz o que ele te pede. Então, quando você está naquele momento de transfiguração, aquele momento de êxtase, felicidade, conquista, é uma parcela do Cristo que está falando em você, que está irradiando por você. Só que no caso de Jesus, essa irradiação é o tempo todo. Não tinha momentos de fragilidade, não tinha momentos de dispersão. No nosso caso, nós somos incipientes. Você começa, você desiste, aí você tenta fazer dar errado, aí a gente esquece dos nossos compromissos, ficamos prestando atenção na vida dos outros. Aí a gente entrega a nossa felicidade para os outros. Aí, se dependendo do que a outra pessoa vai fazer, isso para nós é o fim do mundo. Não é? Porque a gente desfoca o processo. No caso do Cristo, as expressões eram plenas. Por isso é que ele falava: eu e o Pai somos um. Agora, por que ele chegou nessa condição? Porque ele compreendia que o processo divino da criação, ele se pauta, ele se inicia pelo número 1. O número 1, chamada lei de unidade. Unidade. Tudo está dentro de tudo. E tudo gera sempre. Toda causa gera efeitos. E quando se estabelece uma causa gerando um efeito, nós vamos partir para um segundo movimento chamado lei de dualidade, ou gênero. Nós vamos partir para um movimento de ação e de reação. Nós vamos começar a trabalhar com as leis positivas e as leis negativas. Então, é muito importante que a gente reflita que precisamos da matéria. Eu sei que é difícil o assunto, mas não se preocupem. É necessário que o espírito possa dar inteligência à matéria. O que eles estão dizendo para nós? Que quando o espírito vai lidar com a matéria é um elemento, é um recurso para que o espírito se desenvolva no caminho da paternidade. Como é que você aprende a fazer bolo? Você já comeu bolo? Vocês gostam de bolo? Bolo salgado, bolo doce, hein? Bom, todo mundo gosta de bolo. Ninguém gosta de tomar bolo, né? Mas gostar de bolo todo mundo gosta. Agora, eu tenho certeza que aqueles que
aprendem a fazer o bolo dão muito mais valor para o bolo do que aqueles que só comem o bolo. Está de acordo? Você sabe fazer bolo? Sabe? Por que você dá mais valor sabendo fazer o bolo? Porque você, para fazer o bolo, você tem a meta: eu quero comer o bolo. Eu quero que quem está comigo coma o bolo, porque é muito bom comer o bolo. Mas você precisa de fazer o bolo. Se ficar os ingredientes ficarem lá no armário, na geladeira, o bolo é apenas um projeto. O bolo apenas está na elaboração, lá no plano espiritual. Né? Então é necessário que alguém faça o bolo. Então, o bolo, você faz o bolo, por exemplo, você vai usar ovo, você vai usar manteiga, leite, fermento, farinha, açúcar. Mas pode ser doce, né? Quando você fizer um bolo para mim, você não põe açúcar, não. Né? Mas tem um jeito de pôr diet, tem umas coisinhas. Dá para ajustar, não dá? Hein? Não dá? Beleza. Agora, o interessante é o seguinte, e tem um ingrediente aí, eu vou usar um pensamento do Emmanuel, presta atenção. O Emmanuel tem uma página em um desses livros que fala sobre o fermento. O fermento leveda toda a massa. Qual que é a função do fermento? Depois que você coloca todos os ingredientes ali na bacia, você mistura, aí você vai pôr o fermento, não é? Qual que é a função do fermento? Fazer crescer? Só fazer crescer? Hã? Tá. Mas não tem que, os ingredientes não tem que ter uma liga? O que dá liga nos ingredientes? Hein, gente? Vocês não falaram que sabe fazer bolo? O que dá liga? Hã? Fala, Gino. Ah, tá vendo? Gostei dessa. Eu sei comer bolo. Aqui, ele é bonitinho, né? Mas o professor Raimundo, nosso Chico Anísio, ia dizer que queria ter um filho assim. É? Por favor, Gislene, nós estamos precisando da sua salvação. Você disse que sabe fazer bolo, diga. Eu sei seguindo a receita, mas não é tanto assim. Ah, sou expert, não. Tá. Mas, na verdade, eu já li esse termo, mas não consigo lembrar o que é a essência assim, do fermento, para que ele faz. O fermento, como todos os ingredientes, tem a medida certa. Por isso que você falou que tem uma receita, certo? Tanto que no ditado popular a gente diz assim, a receita do bolo. Não tem uma história assim? Você quer a receita do bolo? E você adequa essa receita do bolo numa série de conversas, né? Vou te dar a receita do bolo. Porque você tem que seguir aquela receita, porque ela tem... ela tem a medida certa. Então tem aquele ingrediente que vai dar o sabor, tem um ingrediente que vai dar sustentação, tem um ingrediente que vai dar a liga, tem um ingrediente que vai amaciar, não é verdade? Tem um ingrediente que vai dar a cor, hein? Quando o bolo for para o forno. Não é a função do ovo, por exemplo. O ovo, você quando está fazendo rosca, a senhora sabe fazer rosca. Quando você não está fazendo rosca, depois que você prepara a massa, você não passa o ovo em cima, a gema do ovo, para ela ficar douradinha. Nossa senhora, que aula de culinária que eu estou recebendo aqui agora, porque eu estou repetindo igual papagaio, que eu nunca fiz doce, nunca fiz broa, não. Mas eu quero dizer o seguinte, que o fermento... Você sabe qual que é a função do fermento? Eu vou perguntar de novo. Eu vou ter que pedir ajuda para Emmanuel. Por favor. O Emmanuel vai dizer para nós se a gente sabe ou se não sabe fazer bolo. Só que o Emmanuel vai falar do bolo material e vai falar também do processo espiritual. Não é isso, Dora? Então vamos lá. Para quem gosta de anotar, livro Fonte Viva, lição 76.
Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Um pouco. Isso é um trecho de Paulo, primeira carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 6. O fermento, Marco Aurélio, já vi que tem gente no chat falando aí do fermento, né? Mas o fermento é uma substância que excita outras substâncias. E nossa vida é sempre um fermento espiritual, com que influenciamos as existências alheias. Vocês querem que eu leia o texto todo? Então vamos lá. Ninguém vive só. Não parem de pensar no bolo, tá bom? Ninguém vive só. Então a massa não vive só, o ovo não vive só, tá bom? O fermento não vive só. Temos conosco milhares de expressões do pensamento dos outros, e milhares de outras pessoas nos guardam a atuação mental, inevitavelmente. Os raios de nossa influência entrosam-se com as emissões de quantos nos conhecem direta ou indiretamente, e pesam na balança do mundo para o bem ou para o mal. Nossas palavras determinam palavras em quem nos ouve. E toda vez que não formos sinceros, é provável que o interlocutor seja igualmente desleal. Então, vou continuar. Nossos modos e costumes geram modos e costumes da mesma natureza. Em torno dos nossos passos, mormente naqueles que se situam em posição inferior à nossa, nos círculos da experiência e do conhecimento. Nossas atitudes e atos criam atitudes e atos do mesmo teor, enquanto nos rodeiam, porquanto aquilo que fazemos atinge o domínio da observação alheia, interferindo no centro de elaboração das forças mentais de nossos semelhantes. O único processo, portanto, de reformar, edificando, é aceitar as sugestões do bem e praticá-las intensivamente, por intermédio de nossas ações. Nas origens de nossas determinações, porém, reside a ideia. A mente, em razão disso, é a sede de nossa atuação pessoal onde estivermos. Mente. Pensamento é fermentação espiritual. Fermento excita. O pensamento, portanto, fermenta também. Em primeiro lugar, estabelece atitudes. Em segundo, gera hábitos. E depois governa expressões e palavras, através das quais a individualidade influencia na vida e no mundo. E por fim, regenerado, pois, o pensamento de um homem, o caminho que o conduz ao Senhor se lhe revela reto e limpo. Quer que repete? Regenerado o homem, Jesus de Nazaré, regenerado. O pensamento dele gera um caminho que conduz a Deus de uma forma direta e limpa. Carlos Alberto, por que você está falando tudo isso? Porque nós usamos o exemplo do bolo. Do bolo. Até parece que mudou um pouquinho o roteiro aqui. Porque eu ia dizer para vocês que o bolo, não adianta você apenas saber que o bolo é bom. Você comer o bolo. O grande lance
é você verificar como que é feito o bolo. Porque como é feito o bolo, os procedimentos para se fazer o bolo vai te dar uma visão, uma compreensão do bolo muito melhor, muito mais aprimorada do que aquele que só come o bolo. Eu estou aqui com vocês estudando evolução espiritual, não é? Se eu estivesse contando historinhas aqui, trabalhando as emoções, etc., pode ter certeza que essa casa estava lotada. Se falasse que tinha espírito aqui curando os outros, materializando isso, etc., aqui tinha até ônibus parando aqui, vindo gente de fora. Mas não é o nosso objetivo. Nós viemos aqui para aprender a pensar. E a grande parte da humanidade não está disposta a pensar. Está buscando pensar apenas para resolver as questões da evolução natural. Então eu penso, como é que eu vou caminhar pela vida, como é que eu posso me dar bem? Aí eu penso, por exemplo, em constituir família, e aí eu vou fazer um curso ali, uma pós-graduação aqui, eu vou pensando, aí eu penso para conversar, para me socializar. Aí eu já começo, quando fico velho, a pensar em como é que foi a minha vida. Aí eu já começo, muitas vezes, até a pensar como é que pode ser o depois. São pensamentos periféricos. Você falou tudo. São pensamentos olha o que eu vou dizer, não se assustem. São pensamentos de baixa frequência. São pensamentos infantis. Ou seja, caracteriza a nossa posição espiritual de infantilidade. Por isso é que o espírito vermelho, o espírito precisa da matéria, precisa. Porque quando você pega a matéria e você coloca inteligência na matéria, né? A matéria precisa da inteligência? Não, porque ela é matéria. Ela não tem vida. Mas você pega o pincel, você pega o bisturi, você pega a caneta e vai operacionalizar com essa matéria. Quem ganha com isso? É o espírito, tá certo? Porque quando você vai usar o bisturi, você vai usar a caneta para fazer uma explicação como essa, quem que está ganhando? A nossa inteligência, concorda? Porque você tem que raciocinar. Como é que eu vou usar o pincel? Por que eu estou colocando aqui pai, filho, estou colocando a matéria? Por que eu estou falando do espírito? E eu falei anteriormente sobre trindade. Pai, filho e espírito, nós aprendemos Espírito Santo. Mas o correto do grego não é Espírito Santo. É Espírito santificado. É Espírito verdadeiro. É plenitude do Espírito. O que significa isso? Para que a gente chegue nessa condição, o pai cria o filho. O filho precisa de entender a receita do bolo. Como é que ele vai entender a receita do bolo? Ele vai buscar primeiro, lá na fonte, no livro de receita. Ele vai lá no Google, né? Porque hoje eu falo para a Ana Paula, joga esses livros de receita fora. Não, esse livro de receita eu tenho 50 anos. Né, amor? 50 anos. Já ganhou quando eu tinha 22, imagina. Então, joga os livros de receita fora porque tem o Google, né? Fica só juntando barato. E diz o seguinte, que quanto mais velho a gente vai ficando, mais a gente vai ficando apegado às coisas. Não joga fora nada. Né? Não joga fora nada. Você tem lá, tem um amigo meu, Clóvis Maria de Cláudia Martins. Né? Agora nós vamos conversar. Né? Vamos quebrar o clima. O Clóvis é eletricista. A Cláudia briga homérica no casal, porque a Cláudia quer julgar tudo dele fora. E ele, não, Cláudia, eu vou precisar dessa arruela, eu vou precisar desse parafuso, a casa dele deve ser um espaço aqui só de bugiganga. Esse salão da FEAC aqui é só de parafuso, prego, fio, etc.
quanto mais velho a gente vai ficando, mais a gente acha que vai precisar das coisas que não pode ficar fora. Não, mas você não sabe o tanto que eu lutei. Joga, olha, gente, desapega. Porque costuma esses eletricistas, essa turma que fica juntando bugiganga, desencarna. Meu filho, mas fica assim abraçadinho com os ácaros. Fica depois de morto, fica juntinho das poeiras. E além de tudo, ainda inspira o pessoal a não abrir a janela, a porta, porque quanto mais escuro, mais fica protegido. Isso é treva pura. Mas tem que acontecer para você ficar com uma alergia, uma rinite aí complicada, para você entender que você precisa de acender a luz, você precisa de abrir a janela, você precisa de olhar para cima e lembrar que tem o Pai. Porque essa matéria, a gente vai abraçando com ela e a gente acha que ela é importante. Agora você vai entender por que você falou lá atrás sobre essência. Você vai abraçando isso aqui achando que isso é importante. Você é que dá vida. Você que aposta e acredita no dinheiro, no carro, no apartamento, na casa. Você é que acredita no que você está vendo. A Brigitte Bardot está quase desencarnada. Ela foi uma musa, admirada pelos homens. Não é? Porque os homens ficam encantados com as mulheres também. As mulheres também. Os homens, eu estou falando quanto humanidade, quanto aprendizes. Nós ficamos encantados apenas com o que nos convence por algum tempo. Agora, quando você vai refletir sobre essência, você falou que a inteligência é a essência do espírito, né? Ou que o espírito é a essência da inteligência. Foi a colocação inicial da reunião. Para vocês terem uma ideia de como que as coisas chegam, a pessoa costuma pegar uma síntese de tudo que vai ser falado. Na realidade, a essência do espírito é o seu aprendizado. A essência do espírito é o seu amor. A essência da vida está nas lições que ela nos enseja, que ela nos apresenta. Então, eu vou voltar à receita do bolo. A vida nos mostra que tem a receita do bolo. Aí você vai ver a receita do bolo e você vai buscar de alguma sorte um estímulo para fazer o bolo. Porque não basta ver a receita, você tem que ter uma motivação. A motivação é o amor. São as expressões do amor. Por que uma pessoa vai ter interesse em fazer bolo? Por quê? Por que uma pessoa vai ter interesse em fazer medicina? Estudar aqueles compêndios. Por quê que eu vou ter interesse em me preparar para dar aula? Eu vou ter interesse para trabalhar lá na repartição pública. Por que eu vou ter interesse em ser mãe, ser pai, constituir família? Nós vamos nos motivando pela magnitude do Criador, que é amor pleno. É o amor que rege o universo. O amor que sustenta todos os seres. E esse amor, portanto, nos oferece a matéria. Por exemplo, esse chão que nós estamos pisando, o planeta, a luz, o ventilador, o livro, isso tudo é matéria. Nós temos então que descobrir o que pode nos motivar a usar, tá? E não ser usado. Porque a matéria, Deus dispõe a matéria para nós. Nós não podemos nos tornarmos escravos do que Deus coloca nas nossas mãos. Nós temos que aprender a usar e substituir. Então hoje, espírito inferior trabalha com matéria bruta. Espírito inferior trabalha quebrando pedra. Não estou fazendo uma alusão aos mineradores, nada a ver. Eu estou dizendo sobre o primitivismo das cavernas. Observem bem como que a humanidade está caminhando para uma questão muito mais essencial. Então,
Você vai chegar num tempo que o homem não vai ficar com a britadeira ali quebrando matéria, quebrando pedra. Ele vai aprender a quebrar pedra pelo pensamento. O pensamento já desenvolveu a britadeira, não já? Já ou não já? Nós não inventamos, a humanidade não inventou lá. Eu falei britadeira, mas deve ter outros equipamentos. Não é? Foi o primeiro que veio. Mas vai chegar um tempo que nós não vamos precisar da britadeira mais não. Desagregação molecular. Entendeu? Você vai trabalhar de sorte que você vai manipular as coisas. Você já manipulou algum objeto, Gerson? A distância? É, a distância, pelo magnetismo. Me dá uma chave. Uma chave. Uma chave. Uma chave. Apresentação, Uri Geller. Vocês lembram do Uri Geller? Ilusionista, magnetista. Lembra do Uri Geller na televisão? Ah, você é nova, você não vai lembrar, não. Década de 70, 80, né? 70, né? O Uri Geller pegava uma chave, assim, ele tinha dotado de magnetismo. Entrar na internet, deve achar esses vídeos antigos, né? Hoje o que não acha, né? Aí ele ia manipulando e manipulando com o seu magnetismo, daqui a pouco essa chave derretia, não era? Ele trabalhava na estrutura básica, molecular, né, do equipamento. Muitas vezes ele, com o poder do pensamento, vontade, ele fazia a chave, um chaveiro. Você lembra disso? Ele fazia o chaveiro movimentar pelo poder, pela força da vontade. Entendeu? Oi? Garfo, entortava, etc. Ou seja, nada absurdo. Nada absurdo. Além de exercício mental, é óbvio que tinha coisa que era o ilusionismo. Ilusionismo, né? São truques e as pessoas acham que é fato. Mas geralmente os ilusionistas, eles são, a maioria deles são dotados de magnetismo. E esse magnetismo, muitas vezes, ele manipula até as nossas percepções. Você está achando que está vendo uma coisa, mas na realidade existe um certo processo hipnótico. Então isso é extremamente, facilmente explicado. Mas geralmente eles são dotados de um magnetismo que, pela força da vontade, eles atuam na matéria, fazem um copo mexer. Né? E nesses casos, geralmente existe uma presença espiritual. Espíritos que usam o médium ou o magnetista ali está querendo promover um fenômeno físico, e os espíritos que o assessoram ajudam na manipulação do fluido, desculpa, do ectoplasma, do fluido magnético do médium, para fazer a intervenção na matéria. Então, isso é muito importante, porque nós podemos. Só que como nós ainda não temos autoridade moral para utilizar, a espiritualidade não força a porta para que a gente aprenda a receita do bolo. Não sei se vocês estão pegando, se vocês estão chegando onde que eu estou querendo. Então, doutrina espírita, por exemplo, vocês vão assistir palestras, vocês vão fazer curso na doutrina espírita para aprender a utilizar a força mental para mexer com objetos? Não, porque não é o nosso foco. Qual que é o foco da doutrina espírita? Apresentar a verdade, as leis, procurar com bases, inclusive científicas, para nos mostrar a coerência, não é? Mas o objetivo da doutrina espírita principal é nos projetar para o desenvolvimento moral, ético, sobre as luzes do Evangelho. Não sei se deu lá, ok? Agora, por quê? Quanto mais evangelizado é o homem, mais o foco dele passa a ser, portanto, a ética, a nobreza, o caráter elevado. E quanto mais elevado se torna o ser, quanto mais frequentador ele se torna das regiões espirituais superiores, devagarinho, a própria espiritualidade vai iniciando
nesses ministérios, para que ele possa manipular a matéria. Inclusive dentro dele, a célula. Não tenha dúvida. Paulo, fazendo analogia, que isso... Conversa com o povo de casa para mim. Eu acho assim, fazendo analogia, porque essa questão se entortou um garfo, não faz tanta questão, assim, tanta diferença para a gente em termos de progresso, que eu penso. Sim. É mais no sentido de eu, espírito, comando a matéria e tenho certeza de que eu posso comandar cada célula do meu corpo. Aí eu começo a pensar até em não ter determinadas doenças. É lógico que a gente vem já com uma programação, mas tem doenças que a gente mesmo cultiva, porque a gente não tem esse domínio da matéria. No entanto, quando a gente começa a ter, a gente começa a não desenvolver tais doenças pelo fato de... Não é? Acho que é por aí. Não tenha dúvida. Eu estou achando esse microfone quente. Veja porque ele está aqui perto ou não. Pode falar. Aqui, ó. Desculpa. É muito assunto. Vamos lá, eu volto em você. Dentro dessa linha de raciocínio, né, que a gente está construindo, eu estava pensando também como que nós vamos ter essa condição de desintegrar, de entortar, de fazer e acontecer. Primeiro, nós temos que evoluir moralmente. Porque, pelo que você está falando, é exatamente isso. Quanto mais moralidade nós somos adquirindo, aí nós temos a condição de, através da mente, ter um certo poder, entre aspas, né, por assim dizer. Porque já pensou nessa situação que a gente se encontra, ter essa condição, né, de essa força mental toda aí, né? Deus sabe o que faz mesmo. Dora, no Evangelho de Lucas, eu abri aqui meio como que por acaso. Achei rápido aqui, só para contextualizar. Eu abri aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 22, versículo 24. Jesus dá a dica. Ele dá a dica para esse contexto nosso. Prestem atenção. E houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. E Jesus disse: os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não sereis vós assim. Antes, o maior entre vós seja como o menor. E quem governa, como quem serve. Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Quem que é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Quem está à mesa é o maior, não é isso que Jesus está falando? Ele está perguntando para a gente. Quem está à mesa é maior do que o garçom, não é? Aí vem Jesus. Olha, o Emmanuel explica para nós o seguinte. Para a gente estudar Evangelho, basta você entender o que eu vou ler aqui agora. Tudo que a gente discursar e disser assim, vírgula, mas Jesus, é uma conversa espiritual. Você quer ver se a conversa é da treva? É assim. Jesus falou isso, mas virou treva. Pegaram lá? Então, quando você tiver dúvida no assunto, você tem que entender se o mas, a condição, mas, parece que eu estou mudando de assunto, né? Se o mas está antes de Jesus, ou se o mas está depois de Jesus. Se o mas estiver antes de Jesus, é luz. Se o mas estiver depois de Jesus, é treva.
Eu estou falando positivo e negativo porque isso é só simbólico, tá bom? Então preste atenção. Como é que se estuda o evangelho? Não é que eu sou doutor, não. É porque eu aprendi. Prestem atenção. Quem está à mesa é o maior? É ou não é? Aí vem Jesus. Mas Jesus é luz. Mas para quem está na terra é treva. Ih, esse Jesus, ele vai bagunçar o coreto. Quer ver como é que Jesus bagunça o coreto, Marco Aurélio? Eu, porém, entre vós sou como aquele que serve. Olha para vocês verem o que Jesus está dizendo. Ele não falou sobre os reis dos gentios? O rei dos gentios é aquele que é benfeitor. Quem que são os gentios? Simbolicamente é aquele que não conhece. É aquele que não está em busca da espiritualidade. Simbolicamente o judeu está em busca de Deus. O judeu está em busca da espiritualidade. Para não ficar confuso isso, eu quero dizer para vocês o seguinte, que dentro de nós somos judeus e somos gentios. Agora nós estamos sendo judeus, não estamos? Por que nós estamos sendo judeus? Está todo mundo igual o Chico falava, assim, que quando o pessoal fica assim, costuma ser igual vaquinha de presépio. Você já viu vaquinha de presépio? Está na época, né? Será que vai ter presépio? Com tanta lama, com tanta dificuldade, com tanta falta de dinheiro. E eles não vão parar de extrair, não, viu, gente? Porque isso dá ibope, dá dinheiro. Infelizmente, dá emprego também. Então, a tragédia que aconteceu aí vai continuar do mesmo jeito. Porque o rei é rei dos gentios. O que ele manda, ele é soberano. Pegaram lá o que eu falei? O rei é o sistema. Não estou falando de individualidade. O sistema é capitalista. O sistema usa uma toga, uma capa vermelha. E eu não estou falando que o vermelho é por causa do partido que está no poder. O vermelho simboliza a besta. O vermelho simboliza o partido que discursa por igualdade, mas não tem autoridade, porque a igualdade é do alto, não é na terra. A diversidade aqui é que define a evolução. A desigualdade ainda faz parte do nosso contexto. Então, para nós que vestimos a capa vermelha, nós queremos ser reis. Nós queremos sentar à mesa. Queremos que tenham pessoas para nos servir. Queremos que a vida nos sirva com muita facilidade. Pegaram lá? Nós não estamos falando que o filho caminha. Nós lemos aqui agora. O filho caminha em linha reta na direção do pai. Como que se caminha em linha reta na direção do pai? Sentado à mesa esperando ser servido? Ou seguindo Jesus na condição daquele que serve? Marcos, isso dá pano para manga. Não dá? Lembram que eu falei da receita do bolo? Eu não terminei o bolo. Que não foi para o forno. A Dora está preocupada que o bolo queimou. E isso é uma reação de quem sabe fazer bolo. Eu já comi o bolo dela. Mas, do jeito que ela falou, eu vi que ela é uma boa boleira. Posso falar assim? Uma boa boleira. Porque o instinto de conservação da cozinheira já está atento no tempo da fornalha, do fogo. Porque você não pode também deixar o bolo num tempo acima, porque ele vai se queimar. Olha para vocês verem como que a gente fala de evolução contando a história de um bolo. Porque nós estamos aqui porque descobrimos que tem uma receita. Nós estamos nos candidatando a sermos judeus. Nós estamos buscando
o lado espiritual. Por isso que a doutrina espírita está dizendo para nós, tem uma receita. Existe uma receita. Agora, para chegar nessa receita, nós precisamos de entender os caminhos para se chegar na receita. Então, a doutrina espírita não é a receita, viu, Divino? Você achou que eu ia falar que a doutrina era a receita? Não. A doutrina mostra que existem espíritos. A doutrina está falando para nós que o Pai é o Criador, que Jesus é o nosso irmão maior, porque ele não é, Jesus de Nazaré não é o Filho do Altíssimo. Ele se colocou como nosso irmão. Ele foi mestre, mas disse, eu sou mestre. Mas depois ele disse, mas me chamais de amigo. Estão lembrados? Eu sempre cito essa passagem aqui, daquele momento final do instante do lava-pés, das bodas, Jesus e os discípulos. Ele termina o discurso dizendo, não vos chamais mais mestre. Antes ele falou que ele era mestre, estão lembrados? Eu sempre falo isso, capítulo 13 do Evangelho de João, versículo 13. Mas agora vocês me chamem de amigo. Porque o mestre não pode falar tudo para o discípulo. Como ele estava indo embora, ele já tinha contado tudo. Ele fala assim, agora me chamais de amigo. Porque o amigo divide o pão. Esse trecho é um dos trechos mais extraordinários do Evangelho. Ou seja, a doutrina espírita está nos mostrando esta verdade. Essa verdade está nos mostrando. Agora, ela está dizendo, existe o bolo. Vai lá no livro, vai na internet, pergunta para a vovó, para a mamãe, para Gislene, para a Dora, né? Para a senhora, como é que faz o bolo? Agora, a nossa solução está em fazer o bolo. Aí nós vamos até conversar com Jesus. Não é para ele mudar o evangelho, não. Olha para você ver que pretensioso, né? Não é para Jesus montar, não. Porque Jesus está dizendo assim, o maior é quem vai servir, divino. Aí eu acho que eu posso até bater um papo com Jesus dizendo assim, eu acho que o maior é o cozinheiro. Pegaram lá o raciocínio? O cozinheiro. É servidor, Sim, não tenha dúvida, parte dele. Parte dele. Ele é o servidor mor. O garçom é o intermediário. Aqui, para incrementar, o garçom é médium. O garçom é o médium. O médium é carteiro, trabalha no correio. Olha que legal. Qual que é a nossa condição aqui atualmente, Dora? Nós estamos nos candidatando a sermos médiums. Você é médium no seu trabalho. Você é médium. Todos nós somos médiums. Como a gente não sabe fazer bolo, a gente está se candidatando a ser um realizador da obra. Mas, por enquanto, nós estamos ainda despertando para buscar a receita. Então, nós somos médios, nós somos intermediários, nós somos o garçom. Já está bom demais. O caminho é descobrir esse processo, porque quando nós nos tornarmos servos de verdade, quanto mais você produzir consciente da responsabilidade, desenvolvendo habilidades para que o seu bolo fique cada vez melhor, mais qualificado, você com isso chegará no terceiro estágio, que é a plenitude crística. Cadê o azul? Que é a plenitude crística. O que a gente aprendeu como Espírito Santo. Pai, Filho, Espírito Santo. A terceira pessoa da Trindade deixa de ser pessoa, é estado de alma. Porque quando você parte de um início, o início de um procedimento, você é como se fosse uma semente que fosse lançada na terra, ao reino de Deus. Lembra do grão de mostarda? A semente que é lançada na terra. Aonde ela cai, a gente não sabe o que vai acontecer. A gente só tem a certeza. Ela vai frutificar. Então, a competência da frutificação é de Deus. Mas nós temos que cuidar da terra. Cuidar da terra e fazer-se merecedor da própria ajuda de Deus.
Então aí a gente deixa de receber a semente, a gente passa a ser a própria semente. Aí essa semente vai crescer, essa semente vai se tornar uma árvore, ela vai desenvolver as suas flores, os seus frutos, vai oferecer copa, depois essa árvore, como resultado do próprio fruto, né, da própria flor, ela vai oferecer sementes, para acontecer uma multiplicação, frutificação, perpetuação do processo evolutivo. Meu Deus, essa trindade é algo extraordinário na nossa vida. Princípio, descida, subida. Isso é um processo de vir, né? É o ir e vir, ir e vir. Você está vindo a FIAC toda sexta-feira, não é, Dora? Toda sexta-feira nós estamos aqui, graças a Deus. Nós estamos vindo. Nós vamos retornar para os nossos lares. Então, o que está sendo semeado aqui é material para ser trabalhado quando a gente voltar para os nossos núcleos de responsabilidade. Aí a gente vai ter uma semana, né? Nós vamos ter 6 dias de dinâmica, 6 dias de operação, para que a gente possa voltar aqui na sexta-feira que vem, reabastecer, para começar um novo ciclo. Deu aí? Eu encontrei com um companheiro, terça-feira agora, nós vimos partir para o mundo espiritual um grande amigo, um companheiro da União Espírita Mineira, o nosso querido Braz Henriques. O Braz foi um amigo que ele deixou um exemplo para nós assim, extraordinário, de uma pessoa devotada, disponível, de uma pessoa extremamente simples. Ele era um juiz, eu conheci o Braz já juiz de direito aposentado, ele é cunhado do William Calado, que está aqui conosco na FIAC. Somos amigos há mais de 30 anos. E estando lá, fazendo uma prece, toda a comunidade nossa, do Grupo Emmanuel, de outras casas espíritas, da União Espírita Mineira, a nossa casa máter do Espiritismo em Minas, trabalhamos juntos lá há muito tempo, enfim. E eu fiquei refletindo nos exemplos do Braz. O Braz sempre foi uma pessoa que sempre foi nobre. Eu jamais vi ele perdendo a compostura, uma pessoa respeitosa, uma pessoa simples. O Braz era um cara, acima de tudo, simples. Simples. E você jamais dizia, quem não o conhecia, que ele era uma autoridade na magistratura, aposentado, enfim. Ele era pai de 6 filhos e desencarnou relativamente novo, né? Ele tinha 70 e poucos anos. E lá no velório a gente foi refletindo, encontrando com amigos, e nós tivemos a oportunidade de integralizar alguns assuntos, e durante o velório, alguns companheiros, como Marival Veloso, o ex-presidente da União, amigo nosso, teceu alguns comentários, outros também participaram, e nos sentimos como se todos estivéssemos numa mesma barca que estacionou ali naquele velório. Todos nós. E pelo que a gente conversava, as reflexões eram a mesma. Nós estávamos num grupo de pessoas espíritas, a maioria espíritas extremamente dedicados à doutrina espírita. Porque lá na União Espírita Mineira eu tive o privilégio de conhecer pessoas que deram a vida pelo espiritismo. E quando a gente tenta fazer alguma coisa, que pode até ser algum tipo de referencial para alguém, eu queria dizer que a gente não faz absolutamente nada perto de tantos vultos que nós conhecemos e que continuam deixando um grande legado na divulgação do Evangelho. Mas eu teci esses comentários porque a nossa conversa lá era mais ou menos nesses termos, que as coisas vão passando, do mesmo jeito que passa para todos, mas para nós, como trabalhadores do Evangelho, também passa. E as nossas reflexões, elas podem
ter até um certo cunho um tanto quanto diferente. Porque geralmente a gente tende hoje a refletir sobre se o que nós fizemos como deveríamos. Embora sabemos que com os próprios benfeitores espirituais, que quem faz o que pode faz tudo, durante boa parte da nossa vida nós procuramos fazer o que a gente podia. Mas as coisas vão passando e quanto mais essa doutrina espírita vai como que descortinando mais o nosso entendimento, a gente percebe que a gente não fez absolutamente nada do que deveríamos, do que poderíamos. E ver corações partindo, deixando legados tão extraordinários, muitas vezes nos constrange. Nos constrange. Embora, vendo a vitória pessoal, a gente olha para o mundo e observa que tem muito o que fazer. Tem muito o que fazer. E a gente fica também refletindo sobre a misericórdia de Deus. As expressões tão consoladoras dos espíritos, que respeitam a individualidade nossa, nos inspiram e nos aguardam, porque os espíritos superiores eles não podem invadir. Aliás, eles podem, né? Mas eles não fazem, porque seria antididático. Eles estão aguardando a humanidade se despertar. Obviamente que os destinos estão regidos por eles, sob a batuta de Jesus. A gente costuma dizer nas entrelinhas, mas chega um momento que temos que falar claramente. O mundo não está à deriva. Não está à deriva. Eu teci um comentário aqui que pode ter sido importante, mas em determinado momento ele pode ser até inapreciável. Quando nós falamos sobre o que aconteceu nessa tragédia aí da cidade de Mariana. Que é fruto do quê? Da exploração do solo. Né? Que as nossas terras de Minas Gerais são pródigas de minério. Né? Sempre foram. As maiores riquezas desse país saíram de Minas Gerais. Talvez seria interessante que a gente conhecesse a história da mina do Gongo Soco, aqui em Barão de Cocais, aonde houve a maior extração de ouro da história do Brasil. Foi aqui, do nosso lado. E isso continua. Só que vai chegar num ponto que a natureza também vai dizendo, né, até onde que nós estamos passando dos limites. Então, dentro de uma análise rápida, a gente vai dizer, tem que parar com isso. Mas, por outro lado, você verifica que isso é um sistema, é uma engrenagem que envolve tanta gente. Agora, vocês imaginem que absurdo. O rastro de lama que passa pelo solo, né, pelos rios, matando vida. Imagine uma cidade, vou dar um número maior para a gente engolir seco, né? Imagine uma cidade como Montes Claros, né? Governador Valadares, melhor dizendo. Valadares, desculpa, Montes Claros está do outro lado. Valadares, mais de 260 mil pessoas sem água. Isso, estou falando Valadares, mas olha o rastro que vai passando por aí. E não sei se é verdade, porque hoje o mundo atual é um mundo de tanta mentira, de tanta contradição, mas afirmam que uma outra barragem dessa mesma empresa está com a estrutura comprometida. E se ela cair, o estrago vai ser 3 vezes maior do que essa outra. Aí a gente questiona o poder público. O que eles estão fazendo? O Ministério Público. O que vai redundar nisso? Não é? Por que se tampona informações, etc, etc. Enfim, dentro de um painel complexo de um mundo de transição, eu estou colocando apenas um pingo no quadro para a gente refletir. E observar que as coisas estão acontecendo. E que muitas vezes a gente fica chocado porque bate na nossa porta. É a filha que foi estuprada, é o filho que foi raptado, ou alguém que morreu por conta de um erro médico, ou porque aconteceu uma tragédia. Quando bate na nossa porta, a gente abre os olhos. Porque a tendência é a gente achar que só acontece com o outro. Então, quando a gente está caminhando na evolução, o tempo está passando, porque o tempo é uma engrenagem que ninguém pode parar. As oportunidades que se escoam no tempo, nós temos que rogar a Deus para elas voltarem, se nós não aproveitamos. Porque o tempo não para. O tempo não para. Tem a música, né? E o tempo não para, lá do Cazuza.
E aí o coração vai ficando partido, né? Vai ficando partido quando nós vamos verificando que chega um momento que nós temos que dar um basta. Chega um instante que a gente precisa de redirecionar os caminhos. Se a gente não fez o que deveríamos fazer, chegou o momento que estamos nos despertando, que é para se fazer agora então. Esquece o passado. O passado já foi. Vamos olhar para frente. Olhar para frente e observar que além dos horizontes deve ter algum lugar bonito para se viver em paz. Mas para mim viver em paz, meu amigo, essa conjuntura, esse grande planejamento, essa grande receita da vida, ela é, na sua consequência, uma receita extremamente saborosa. Aí eu posso até chegar a dizer que algum dia a gente vai fazer o bolo, não mais para comer o bolo. Talvez um pedacinho ali, mas a alegria de fazer o bolo. É fazer o bolo para servir a todos aqueles que vão se aproximar da nossa mesa. Para dizer melhor, da mesa disposta por aquele que serve o tempo todo, Jesus, o Cristo. Ele é que está se disponibilizando para nos atender. Mas vamos parar para agradecer a Ele e, além de agradecer de coração, agradecê-lo por atitudes, renovando-nos a partir de nós mesmos e dando uma objetividade na nossa evolução. A casa espírita, para nós, que somos espíritas, que estamos aqui quase que a semana inteira, ela é uma grande nave, que nós convidamos alguns corações para estarem conosco, porque o objetivo dessa nave é nos aproximar da simplicidade da manjedoura, para que a gente possa realmente nos deparar com Jesus, o Cristo, que é a representação do verdadeiro amor. Este é o papel da doutrina espírita. A doutrina espírita veio para dar uma direção para a humanidade. Só que isso não acontece a toque de caixa. A doutrina espírita não vai ser inteligível para estes bilhões de pessoas em alguns anos. Isso é um processo que vai demorar milênios, que vai demorar muito tempo, tempos de dores, tempos de decepção. Agora, aqueles que abraçarem, que compreenderem essa doutrina como um grande manancial que vai trazer só felicidade, estes que poderemos ser nós mesmos, não tenhamos dúvida que a gente vai passar pela borrasca, a gente vai viver as dificuldades, mas nós teremos muito mais condições de passar pelas tempestades sem perder a dignidade, sem perder a estrutura, a segurança, sem perder a fé. A fé. A fé que nos coloca como fiéis, herdeiros, filhos do Pai Altíssimo. Eis a Trindade, um grande mistério, que com Allan Kardec deixa de ser mistério, passa a ser um grande desafio, um projeto extraordinário chamado amor. Que Deus nos abençoe. Eu prometi e sou o maior falso profeta de todas as galáxias, que faria até a questão 27. Foi até a 25. Oxalá, a gente, semana que vem, a gente vai na 27. Um beijo no coração de todos e semana que vem, a FIAC aberta para o estudo continuado do Livro dos Espíritos. Muito obrigado, um bom final de semana para todos. Eu gostaria de convidar a Gislene para vir aqui à frente, fazer a prece final.